E ela falou da gravação e ela queria. Eu sempre gravo. Quando alguém pede, aí eu mando, tá bom? Bom, a paz do Senhor a todas. É sempre uma responsabilidade a gente estar trazendo, né, a mensagem. A gente está nesse período fazendo a leitura do livro Oração, né? E a Cristina fez o primeiro capítulo e eu vou fazer o segundo capítulo. Aqui. E o autor, no segundo capítulo, vai trazer algumas características da oração. Uma das primeiras características que ele traz é a grandiosidade da oração. Ele começa o capítulo 2 com o texto de Efésios, a oração que Paulo faz pelos crentes que estão em Efésios. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. E Paulo escreve assim: por isso, desde que ouvi falar sobre a fé de vocês no Senhor Jesus e em seu amor por todo o povo de Deus, não parei de dar graças por sua vida, lembrando-me de vocês em minhas orações. Peço sempre que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, possa dar-lhes o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que vocês venham conhecê-lo melhor. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas de sua herança gloriosa no seu povo santo, e seu grande e incomparável poder para nós que cremos. Então, ele vem falar aí da grandeza, da supremacia da oração. Isso é conhecer Deus melhor. A oração nos faz conhecer Deus melhor. Paulo, ele não vê a oração como um simples modo de obter coisas de Deus. Às vezes as pessoas vão para a oração, assim, com o objetivo de pedir, com o objetivo de suplicar por alguma causa, né? Pedir benefícios, pedir livramentos de algumas coisas. E o apóstolo Paulo não tem esse objetivo aqui, né? Ele não vê a oração, então, como esse modo de obter as coisas de Deus, mas como uma maneira de obter mais do próprio Deus. A oração é uma luta para se apegar a Deus. Ele não pede, aqui nessa oração que ele faz aos Efésios, oração a Deus, né, pelos Efésios, ele não pede para Deus mudar as circunstâncias. Com certeza aquele povo ali vivia situações difíceis, mas Paulo não pede para Deus mudar o imperador, o romano, que causava algumas dificuldades para o povo, né? Ele não pede que situações sejam mudadas, mas ele pede que Deus abra os olhos para que eles possam conhecer as grandezas de Deus e aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Aí o autor fala, Paulo, orando desta forma, né? Paulo estava pressupondo a prioridade da vida interior com Deus. A maioria das pessoas hoje baseia sua vida interior nas circunstâncias exteriores. Como a gente vê isso, né? Se vai tudo bem, as pessoas estão bem. Se está tudo correndo certinho, as pessoas estão em paz, estão alegres, estão felizes. Mas se as coisas não estão bem, então o interior, ele é controlado pelas situações externas. Então, ele está falando que a paz interior é baseada na avaliação que os outros fazem das pessoas e em sua posição social, prosperidade, desempenho. E
os cristãos também estão sendo levados por esse pensamento, tanto quanto o mundo. É o mundo invadindo a igreja. Eu estou falando aqui o que o autor escreve, e aí eu vou comentando algumas coisas que ele falou ali, tá bom, gente? É assim que eu funciono. Então, aqui, ele fala que os cristãos pensam da mesma forma, mas Paulo está ensinando que para os crentes deveria ser o contrário. Se os crentes não basearem a própria vida no amor imutável de Deus, então eles terão que aceitar como sucesso aquilo que o mundo diz que é sucesso, e entender a felicidade como o mundo a entende naquele momento. E a gente sabe que o mundo muda muito rápido. Uma coisa que é boa hoje, no outro dia já não é. Uma coisa que é feliz hoje, no outro dia já não é. Então, a pessoa que ela baseia a sua vida no mundo, então, ela não vai se encontrar, ela não vai. Aquilo que é sucesso para Deus não é sucesso para o mundo. Aquilo que é felicidade para Deus não é felicidade para o mundo. O sucesso do cristão deve ser diferente do sucesso do mundo. A felicidade do cristão deve ser diferente da felicidade do mundo. O sucesso de Jesus Cristo, e aí só para a gente dar uma lembrada, o sucesso de Jesus Cristo foi a morte na cruz. Né? E aí Paulo fala, né, do escândalo. A cruz é o escândalo, né, para muitas pessoas, mas para nós que cremos é a nossa salvação. O autor fala que essas pessoas que baseiam a sua vida interior nas circunstâncias exteriores, elas tremem, e tremem com razão diante do futuro, né? Porque se elas estão se baseando somente naquilo que é externo para que o seu interior esteja bem, então elas não encontram paz. Ele vem falar também sobre a integridade da oração. E aqui ele fala da congruência, né, entre a vida interior e a vida exterior do crente. Estar compatível, né? Aquilo que é fora é dentro. Não ser, não aparentar uma coisa que não é. Então, tá fora a aparência é uma e lá dentro é outra. Não adianta aparentar, tem que viver aquilo que aparenta. Se não priorizarmos a vida interior, nós nos tornaremos hipócritas. E Jesus vivia chamando os fariseus de hipócritas, né? Porque eles aparentavam uma santidade, né? Só que eles não viviam aquela santidade. E aí o autor fala, porque tudo o que importa é o que nós somos diante de Deus. Então tem que haver essa congruência, a aparência não importa. O ministro, ele fala, pode encher os bancos da igreja, a lista de membros da igreja pode ser enorme, ele pode ser um grande pregador, mas aquilo que ele é, quando está de joelhos diante de Deus, em secreto, é isso o que ele é. Nada mais importa. E aí ele falou do ministro, né? Mas nós sabemos que isso é para todo crente. Deus sabe quem nós somos. Tem gente que aparenta ser grande homem de Deus, grande mulher de Deus, ora bonito, fala bonito, tem um vocabulário excelente, uma oração poderosa, as pessoas olham e falam, ó, servo de Deus. E por dentro não é nada daquilo. Então, tem que haver essa congruência, tem que haver essa unidade entre o que a gente aparenta ser e o que a gente é realmente. E na oração, né, nós vamos saber quem nós somos realmente. Deus sabe, Ele nos vê no secreto,
Ele sabe se temos intimidade com ele ou não. As pessoas podem até pensar, ah lá, homem de Deus. Às vezes Deus fala, sabe nada. Sepulcro caiado, muitas vezes é o que nós somos. E aí eu achei demais, demais isso que o autor falou aqui, ó. Para descobrir seu verdadeiro eu, olhe para aquilo em que você gasta tempo pensando quando ninguém está olhando. Quando não há nada forçando você a pensar em alguma coisa em particular. Em ocasiões assim, seus pensamentos se voltam para Deus? Talvez você queira ser visto como uma pessoa humilde, sem grandes pretensões. Mas será que toma a iniciativa de confessar seus pecados a Deus? Quer ser visto como alguém feliz, positivo, mas será que costuma agradecer a Deus por tudo o que tem e louvá-lo pelo que ele é? Talvez fale muito em como a sua fé é uma bênção e no quanto você ama de verdade ao Senhor. Mas se não costuma orar, será que tudo isso é mesmo verdade? Se não for feliz, humilde e fiel, em particular diante de Deus, o que quiser dar a impressão de ser por fora não corresponderá de fato a quem você é. Eu achei isso demais, demais, assim, com o que a gente gasta o nosso tempo quando ninguém está nos forçando, quando ninguém está nos vendo, né? Com o que a gente ocupa os nossos pensamentos. Paulo fala, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E também ele fala, orai sem cessar. Também, às vezes, no que os nossos pensamentos ficam perdidos? Às vezes, os nossos pensamentos ficam perdidos em nada, coisa nada boa, coisa que não agrada nada a Deus. Às vezes, a gente fica pensando no defeito da irmã, na roupa que a irmã usa, na forma que a irmã fala. Gente, vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos ver quem é que nós somos realmente. Então, aí Paulo fala lá em Romanos também, né? Para a gente se transformar, renovar a nossa mente, né? Se ocupar com as coisas do Senhor. Como é que a gente vai se ocupar com a palavra do Senhor, né? Com a oração e com o louvor ao Senhor. Eu achei demais isso que ele falou. Então, ele está falando aí sobre priorizar a vida interior, não significa levar uma vida individualista. Conhecer melhor o Deus da Bíblia, olha só que legal, achei isso muito bom também. Não é coisa que se consiga sozinho, porque tem gente que até acha que não precisa ir para a igreja. Ele consegue buscar Deus sozinho, ele não precisa da igreja. E aí o autor vem falar, não, priorizar a vida interior não quer dizer que é para você levar uma vida individualista. Para você conhecer melhor o Deus da Bíblia, isso não é coisa que você vai conseguir sozinho, isso envolve comunhão com a igreja, participação na adoração comunitária. Sim, e a devoção privada também é muito importante. Assim como a instrução na Bíblia, a devoção privada, a leitura, a instrução, meditação em silêncio na palavra de Deus, né? Tem várias maneiras de colocar, de conhecer melhor Deus. E no centro disso está a oração. A oração, tanto na vida pública quanto na vida privada. E aí ele faz um comentário que ele não... tem um amigo dele que comentou, né, que sabia como é que era a vida da pessoa com Deus pela oração que ela fazia. Aí ele falou assim, eu nunca vou orar perto do fulano. Porque, às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa faz aquela coisa toda empolada lá, aquela voz potente, só para impressionar, né? E é para impressionar os outros. Deus não precisa da nossa voz potente, né? Deus precisa do nosso coração no altar.
Então, eu gostei bastante disso que ele falou também. Aí, então, aí ele falou de algumas dificuldades na oração. E aí ele fala: não consigo pensar em nada excelente que também seja fácil. Então, se a oração é uma coisa excelente, ela também é uma coisa difícil. É isso que ele fala aqui. Portanto, a oração deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. No entanto, admitir que orar é muito difícil pode ser encorajador. Se você trava uma luta grande com isso, saiba que não está sozinho. Porque se a gente admite, né, que é difícil orar, né, é difícil é, se dedicar, é difícil o tempo, ou é difícil abrir o coração, né? Você não está sozinho. Saiba que é difícil mesmo, não é fácil, né? Para a gente conseguir fazer as coisas com excelência, não é fácil, exige esforço. Então, saiba que você não está sozinho, é difícil mesmo, né? Mas vale a pena se esforçar, deve se esforçar, não pode desanimar, não pode desistir. Aí ele diz: a consciência da ausência de Deus na oração é uma das circunstâncias constantes na vida religiosa. Mesmo quando as formas de devoção são observadas conscienciosamente. O senso da presença de Deus como o amigo invisível, cuja companhia é uma alegria, não é uma coisa contínua. Não é todo dia que você ora que você vai sentir Deus lá, que você vai, não é todo dia, né? Mas a gente ora, né? A gente vai para a oração e a gente sabe que Deus está ali. E de formas diferentes, Deus age com a gente em cada momento que a gente vai para a oração. Não é sempre a mesma coisa, né? Assim como conversar com uma pessoa, não é sempre a mesma coisa, as conversas são diferentes. E às vezes, mesmo que a conversa, né, o assunto seja o mesmo, a conversa é diferente. Então, ele fala dessa situação aí, né, essa consciência da ausência de Deus, né, e a consciência da presença de Deus. Aí, a consciência da presença de Deus não é algo que sempre acontece na vida de oração. A consciência da ausência é mais constante. E aí eu pensei, né, o que é que eu faço, né, quando eu sinto essa ausência? Aí eu me apoio na palavra de Deus, né? Eu lembro das promessas dele. Eu lembro que ele disse que nunca me deixaria sozinha, que ele sempre estaria comigo, jamais me abandonaria. Então, eu creio que ele está ali presente, junto comigo na oração, me ouvindo e respondendo. Muitas vezes, não respondendo do jeito que eu gostaria, né? Mas ele está ali ouvindo e mudando circunstâncias. Ele está presente ali, às vezes só está presente ali, eu estou sendo consolada, né? Eu estou sendo visitada. Então, porque para mim também é assim, não é sempre, não é todo dia, não é toda hora, que eu sinto a presença de Deus linda, maravilhosa, ali, enquanto eu estou em oração. E aí, e às vezes, sabe o que eu faço? Eu falo, Deus, o Senhor está mesmo aí, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo. Gente, eu já fiz isso, viu? Aí, então ele fala, no princípio, os sentimentos de miséria e de ausência costumam dominar, mas as melhores orientações para essa fase insistem em que não desistamos. Olha aí, ó, não está sentindo? Não desista. Né? E também tem aquela palavra que diz, né? Nós não vivemos pelo que sentimos, né? Nós vivemos pelo que nós cremos, é pela fé. Então, insista, não desista, né? E as melhores orientações dizem para não desistir, mas que resistamos e oremos de modo disciplinado, até que passemos do dever ao prazer. Então,
de forma disciplinada. Uma hora, o prazer de estar na presença de Deus, uma hora, a presença de Deus se fará notória. Então, às vezes a gente vai para a oração por dever, né? Às vezes a gente vai porque a gente precisa, porque a gente sabe que a gente precisa orar. Mas a recompensa vem, né? A presença de Deus vem. Aí, com a perseverança, a percepção geral de Deus no coração vem com maior frequência. Então, é isso que ele está falando, ó. Quanto mais se persevera, mais a pessoa vai ter essa percepção de Deus, né? E às vezes ele fala com maior frequência e às vezes de maneira surpreendente, intercaladas a tempos de lutas e até mesmo de ausência. Apesar disso, a busca de Deus na oração acaba dando frutos, porque Deus nos busca para adorá-lo. Olha só que coisa linda, né? Deus é quem nos busca, né? A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro e ele veio atrás de nós, ele veio em busca de nós. E aí também diz, né, que Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí, e porque, aí ele fala, né, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e porque a oração é tão infinitamente rica e maravilhosa. Aí ele vai falar sobre a centralidade da oração. A oração permeia a Bíblia toda. A Bíblia toda fala de Deus, por isso a prática da oração é tão disseminada em suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade e da glória de Deus em nossa vida. As escrituras são um longo testemunho dessa verdade. Olha que coisa linda. A oração é uma extensão da grandiosidade e da glória de Deus em nossa vida, né? Quando a gente está em oração, a gente está com Deus, né, com essa percepção de quem é Ele, de sua grandeza, de suas maravilhas, né, de sua intervenção nas nossas vidas. Aqui, deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, né? Sabemos que devemos orar? Sabemos que devemos orar. Então, é uma regra, precisamos orar. Todo mundo fala que a gente deve orar. Então, deixar de orar não é só violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus, é pecar contra a sua glória. E Samuel disse quando o povo falou com ele, o povo se arrependeu e falou, não deixe de orar por nós, ele falou, longe de mim acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Então, deixar de orar, deixar de interceder, é pecar contra o Senhor. É interessante, né, porque também a gente ora por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pela manifestação de Deus nas nossas vidas, mas a gente ora para a salvação dos outros, né? A gente precisa ter isso, porque Deus ama o pecador, Deus quer que o pecador seja salvo. E a gente muitas vezes não se importa que o pecador vai para o inferno. Então, a gente precisa, como Samuel falou, longe de mim pecar contra o Senhor. Então, quando a gente deixa de interceder, quando a gente deixa de orar, a gente está pecando contra o Senhor. Porque se a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, né? E nós não nos importamos. Há muito tempo eu li um livro e ele falou, uma das palavras que ele falou é que a gente precisa ter paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Se a gente não se condoer de uma pessoa ir para o inferno, né, que cristão que nós somos. Então, a gente precisa, cada pessoa, a gente precisa estar o tempo todo
intercedendo e preparado para pregar o evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Né? Nós somos os instrumentos de Deus aqui nessa terra para saquear o inferno. Né? O inferno não vai ser saqueado pelos anjos, vai ser saqueado por nós. Né? É nós que vamos arrancar as pessoas dali, pregando a palavra da salvação e intercedendo para que as pessoas sejam salvas. Então, ele fala sobre a centralidade da oração, né? Ela permeando a Bíblia toda. A oração é tão poderosa que sempre que lemos a Bíblia, lá está ela. Por quê? Em qualquer lugar que Deus se encontre, lá está a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida. Agora ele vai falar sobre a riqueza da oração. A oração é o sopro de Deus no homem de volta ao nascimento. E eu achei interessante isso que ele falou também. Muitos que se consideram céticos ou não religiosos, às vezes eles ficam chocados quando eles mesmos, em alguma situação de desespero, se pegam orando, se pegam pedindo para Deus fazer alguma coisa. Então, com isso, ele fala que as pessoas, mesmo que elas não professem essa fé formal em Deus, né, elas clamam que Deus venha em seu socorro. E aí, um outro autor que ele cita fala que o termo hebraico para espírito é sopro, é a mesma coisa mesmo, né? Assim, segundo esse autor, algo de Deus em nós sabe que não estamos só no universo e que não fomos feitos para atravessá-lo sozinho. A oração é um instinto natural. Né? Então, o sopro de Deus que está no mundo, algo de Deus, né? Mesmo que a pessoa não professe Deus, foi Deus que a fez. Deus colocou algo no ser humano que busca Deus, que deseja Deus, né? Mesmo que a pessoa não queira isso, mesmo que ela não professe isso, numa hora de desespero, ela acaba pedindo socorro. Aí, ele fala, a oração é um instinto humano natural. Ela pode ser suavidade e paz, júbilo e amor e êxtase. É o descanso profundo que a nossa alma necessita. Por intermédio da oração, em nome de Jesus, e da confiança em sua salvação, nos apresentamos como, ele diz, homem em belas vestes, né? Como pessoas vestidas adequadamente diante de Deus, né? Aptos para estar na presença do Rei. Então, por intermédio da oração, em nome de Jesus, na confiança da salvação em Jesus, nós nos apresentamos aptos na presença do Rei. Podemos nos sentar nos banquetes das igrejas. Aí ele fala, banquete nunca é uma refeição simples, né? Banquetes nunca foram meras refeições, mas um sinal e um meio de aceitação e comunhão com o anfitrião. Então, quando a gente vai na casa de alguém para comer, né, há essa comunhão com o anfitrião. A oração é a comunhão que alimenta. Ela é uma espécie de melodia que sintoniza o nosso coração com Deus. Quando o coração está sintonizado com Deus, sua alegria provoca efeito. Aí ele vai falar sobre o efeito que a oração nas nossas vidas provoca nas pessoas à nossa volta. Ele fala assim, a oração também é uma melodia que outros, além de você, podem ouvir. Quando o seu coração está sintonizado com Deus,
Sua alegria provoca efeitos naqueles à sua volta. Você não é uma pessoa arrogante, fria, ansiosa ou entediada, mas é uma pessoa abnegada, calorosa, profundamente em paz e atenciosa. E os outros perceberão isso. Então, as pessoas à nossa volta sentem os efeitos da oração na nossa vida. Por quê? Porque nós somos transformados pela oração. Quando a gente está em oração, e eu já percebi isso em mim, viu, gente? Quando eu estou em oração, quando eu estou em sintonia com Deus, eu tenho mais paciência no trânsito. Eu estou mais calma. Sabe quando eu sinto que eu estou na presença de Deus, e aí eu me comporto como quem está na presença de Deus. E aí a oração faz isso com a gente. E as pessoas percebem isso. A gente fica uma pessoa mais tolerante, né? A gente fica uma pessoa mais paciente. A gente fica uma pessoa mais alegre. E as pessoas percebem isso. A oração também, olha isso daqui também eu achei ótimo. A oração também é o coração em peregrinação. O peregrino era alguém que se dedicava a uma jornada longa, penosa e exaustiva. Estar em peregrinação é ainda não ter chegado. Há na oração um anseio que nunca. Peraí, que eu estou lendo aqui. Aqui. Há na oração um anseio que nunca é satisfeito nessa vida. E às vezes o contentamento profundo que buscamos em oração nos parece pouco e muito espaçado, porque a gente quer mais. A gente quer mais. Quando a gente está em oração, a gente quer mais da presença de Deus. E a gente busca mais. E a gente sempre vai querer mais. A oração é uma jornada. Mesmo em tempos de seca espiritual, a oração pode ser uma espécie de maná celestial, que, como o maná no deserto sustentou Israel em busca de sua promessa, a oração nos sustenta em nossa jornada rumo à pátria celestial. O maná era um simples alimento ali, né, que o povo comia, e muitas vezes eles comiam de mau grado, né, não poderia de jeito nenhum ser considerado um banquete, no entanto, ele sustentava o povo de forma maravilhosa, né? O povo não passou fome no deserto, o povo foi sustentado no deserto, até eles chegarem na terra prometida. Então, o maná foi uma espécie de pão feito para os viajantes, a fim de lhes dar resistência interior. A oração nos ajuda a suportar, nos ajuda a resistir. E ele fala que um dos motivos que torna a oração ser tão árdua é o fato de que a verdadeira oração é a alma derramada de várias formas, a alma se derramando, né? Então, isso torna ela, a oração árdua, né? Deus ele não quer só as nossas súplicas, mas ele quer todo o nosso ser, ele quer todo o nosso ser, todo a nossa mente, né? O nosso corpo a seu serviço, o nosso espírito. Ninguém que começa a trilhar a dura jornada de uma vida inteira de oração já sabe de saída quem é. Então, quando a gente começa lá no início, né, começa a vida de oração, ele diz que ninguém sabe quem é, porque é a oração que revela quem nós somos. De imediato, então, ninguém sabe. Aí, quando a gente entra para a oração, a gente vai saber quem a gente é. E é interessante isso, a gente saber quem a gente é diante de Deus, né? Porque nós somos e a gente deve ser aquilo que Deus diz a nosso respeito, né? Nós somos
filhos amados, né? Nós somos salvos, nós somos luz, nós somos sal. É isso que a gente tem que ser e é isso que a gente tem que se revelar. E é isso que a oração tem que revelar em nós. Nada, exceto a oração, revelará a nós mesmos quem somos, pois só diante de Deus conseguimos enxergar, olha só, diante de Deus, pela oração, nós conseguimos enxergar quem nós somos e nos transformar, né? Nós vamos enxergar as nossas falhas, nós vamos enxergar aquilo que a gente precisa mudar e vamos nos transformar para ser aquele eu que Deus quer que a gente seja. Aí ele fala, a essência da oração. Orar é aprender quem somos diante de Deus e entregar-lhe nossa essência. Orar significa conhecer a si mesmo. Nossa. Orar significa conhecer a si mesmo tão bem quanto Deus. Ó, orar é você se conhecer tão bem quanto Deus te conhece. Né? Porque quando você está diante de Deus e a luz de Deus ilumina, né? Clareia, mostra quem você é. Né? E aí você se enxerga e você sabe quem é você e o que você precisa fazer, né? Para se conformar com Deus, com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Aqui. Oração não é só silêncio, paz e comunhão. É também um mecanismo em luta contra o Todo-Poderoso. Aí ele vai falar que a Bíblia contém, ele faz alusão a motores ou máquinas de cerco, repletas de arqueiros, né, para atacar uma cidade. Aí ele vai falar que a Bíblia contém lamentos, súplicas, intercessões, pois orar, aí por isso que ele fala que é como esse mecanismo em luta. Orar é rebelar-se contra o status quo maligno no mundo, né? É a gente não aceitar o mundo, né, como se fosse o padrão, o status quo maligno, né? Aquilo que é maligno, nós não aceitamos, nós não nos conformamos, nós nos rebelamos contra isso, porque nós nos conformamos com a palavra de Deus. Então, a gente luta contra isso. Luta como? Em oração. Né? Em oração, a gente pede para Deus transformar essas situações, as injustiças, né? Os poderes, a gente se levanta, como diz lá em Efésios 6, a gente veste a armadura que Deus preparou para nós, para a gente investir contra os poderes das trevas. Então, oração é luta, mas é uma luta armada com as armas espirituais, né? Aqui, aí ele fala aqui, quando não podemos entrar na presença de Deus, a menos que sejamos dependentes do perdão de Cristo e de sua justiça diante de Deus, não da nossa. É lembrando sempre, né, que não é por nós, não somos nós, mas Deus nos vê através do sangue de Jesus, é através do sangue dele que nós temos livre acesso à presença de Deus. De fato, ele fala, a oração é a lança que transpassa o lado de Cristo. Quando oramos por perdão, com base no sacrifício de Jesus em nosso favor, graça e misericórdia fluem como a lança no lado dele fez ao verter água e sangue. A oração é um refúgio. Aqui. Aqui. A oração. Aqui. No entanto, pela oração que traz o céu
prosaico cotidiano, vemos o mundo de maneira diferente, e até nas tarefas mais humildes, nas tarefas diárias mais banais, a gente vê o mundo de forma diferente. A oração nos transforma, né? A oração é o deslumbramento, intimidade e luta, mas é também o caminho para a realidade. Não há nada mais importante ou mais difícil, ou mais rico ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. É assim que ele termina esse capítulo, né? Não existe nada tão grande, né? Tão poderoso, tão transformador da vida quanto a oração, né? E aí, lembrando, é a oração, é a gente entrando na presença de Deus através da oração, né? Através da confiança, né, da salvação que Deus proporcionou para nós em Jesus. Porque não é por nós, não somos nós, mas é Jesus. Amém. Então, essa é a palavra que ele colocou no livro. Eu gostei bastante. Na hora que eu estava lá, falei, meu Deus do céu, você sabe que eu sou bastante crítica, né? Então, teve um momento que eu não gostei. Mas aí eu fui sentar lá e eu descobri coisas bem interessantes ali. Eu gostei muito, não sei se vocês gostaram, mas que Deus possa estar trazendo isso para as nossas vidas, né? Esse conhecimento sobre a oração, sobre o poder da oração, né? O que a oração faz, o que é a oração, e essa arma poderosa que Deus colocou para a gente andar no mundo, investir contra as armas de Satanás, mas é também, a oração é para a gente entrar na presença de Deus, para a gente saber quem a gente é pela presença de Deus e ser transformado. Então, tudo isso pela oração. A oração, então, é muito importante para o cristão. Jesus orava, nós precisamos orar também. Jesus é o nosso exemplo, né? Então, se Jesus orava, Jesus que era Deus, ele orava, quanto mais a gente precisa orar, né? Então, Deus abençoe sua vida e que possamos ter essa consciência e orar mais. Precisamos orar mais. Amém? Em nome de Jesus. Amém.